Olha, o Ministério da Saúde afirma que o mês de abril será o período mais crítico da pandemia aqui no Brasil. Direto para Brasília, reportagem de Levi Guimarães. Após 30 dias desde o primeiro caso confirmado, o Brasil chegou a 2.915 infectados e 77 óbitos por coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Em relação ao dia anterior, houve aumento de 19% nos casos e 35% nas mortes. Os estados do Ceará, Goiás e Santa Catarina registraram os primeiros óbitos. A equipe do Ministério da Saúde considera a evolução do quadro dentro da expectativa. O secretário executivo João Gabardo evitou de fazer projeções numéricas para os próximos 30 dias, mas disse que as estatísticas continuarão subindo. Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na crítica da pandemia. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer. A maioria dos casos graves e das mortes pelo Covid-19 é de homens com mais de 60 anos e problemas no coração. Pacientes do sexo masculino registram 58% de quem está em situação delicada e 68% dos óbitos. Diabéticos e pacientes com outras doenças respiratórias crônicas também somam mais casos graves. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse que ainda não é possível apontar o impacto das medidas dos governos locais sobre a transmissão do vírus. Então vamos aguardar o tempo estabelecido pelas autoridades de saúde locais para a implementação da medida. Então tem lugar que estabeleceu 15 dias, tem local que estabeleceu 20 dias. Então é importante nós termos destas comunidades. Em São Paulo, os casos de pacientes graves internados em UTI infectados pelo coronavírus aumentaram em 42% nas últimas 24 horas. Segundo o balanço desta quinta-feira, são 84 no total. O secretário estadual de Saúde, José Henrique German, comentou a situação. Isso é mais ou menos característico da epidemia. Ela tem dias de mais acréscimos e dias de menos acréscimo, mas ela vem crescendo. O que mostra, talvez, para nós, neste cenário que nós estamos vendo hoje, é que as medidas de restrição, de mobilidade, estão sendo suficientes, ou pelo menos colaborando de uma forma bastante efetiva, para que a gente tenha 862 casos. Um levantamento feito pela USP indica que o distanciamento social desacelerou o aumento dos casos de coronavírus no estado de São Paulo. O estudo aponta que, a partir do dia 15 de março, a curva de crescimento começa a diminuir. E nos dias 18 e 19, uma semana após as primeiras ações de contenção, o número de casos no resto do país passou a ser maior que o de São Paulo. Porém, a pesquisa afirma que os dados não refletem necessariamente uma tendência. De Brasília, Levi Guimarães. Olha, na verdade está precisando levar em conta nesse debate aí custos e benefícios e medidas alternativas, porque é evidente que a gripe, o coronavírus não é uma gripezinha, é evidente que tem um risco de implosão do sistema de saúde, mas todo mundo entrou num grau de paranoia e histeria basicamente por conta da crise na Itália, que foi ali um caso mais grave. E não foi sequer a Itália toda, foi a região de Lombardia. E talvez Lombardia seja o ponto fora da curva e não a grande média, a grande tendência geral dessa crise. Então é preciso levar em conta, sim, as estatísticas, os dados oficiais de quem vai a óbito. É relevante, claro, que o grosso seja
esteja concentrada em pessoas que estão acima de 80 anos e já com problemas de saúde. Isso é óbvio que tem que ser levado em conta de qualquer política pública séria. Não é que não importa a vida dos velhinhos doentes, isso é demagogia barata, porque importa também milhões e milhões de pessoas que podem perder o seu sustento, a sua condição de colocar comida dentro de casa para suas famílias. Então, isso tudo precisa ser levado em conta. No Reino Unido, houve um estudo científico do Imperial College absolutamente paranoico, falando que podia chegar a 2 milhões os mortos nos Estados Unidos e a 250 mil no Reino Unido. Hoje, o responsável por esse estudo já teve que rever suas previsões e fala em 20 mil óbitos no máximo no Reino Unido e diz que o sistema de saúde tem condições e leitos para sustentar todos eles. Ou seja, é preciso ter um pouco de cautela nesse debate e eu quero saber se na frente os profetas do caos serão cobrados. Olha, é preciso que a gente analise a situação com a calma que o quadro exige. Nós temos o exemplo de fora, então nós podemos analisar o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Espanha, também nos Estados Unidos. O quadro é dramático, especialmente dramático, por exemplo, no estado de Nova York. Os casos estão crescendo exponencialmente. Como havia previsto o ministro Henrique Mandetta, a curva de incidência do coronavírus começa a subir de forma mais acentuada na antessala de abril, vai subir bastante em abril, segundo previu o ministro, e o quadro está se confirmando. É absolutamente justificável a preocupação com os efeitos desse isolamento social sobre a economia. Esse não é um drama brasileiro, é um drama mundial, e o problema se apresenta também em outras partes. O confinamento vem sendo decretado por tempo limitado. Em São Paulo foi 15 dias, aqui em Brasília 15 dias também, há lugares em que o prazo foi estendido para 20 dias. Então, acho que isso é bastante adequado. Você limita no tempo e depois você condiciona a volta às atividades, aquelas que estão paralisadas, ao desenvolvimento da doença. É preciso considerar que o grupo de risco são os mais velhos, acima de 60 anos, mas as residências brasileiras não tem como isolar o velho. Então, se você solta os mais jovens, se você libera os mais jovens do isolamento, eles vão para o trabalho, vão para a rua, e eles voltam infectados, e vão infectar os mais velhos. A não ser que o sujeito seja um milionário, que tenha 2 residências, e um vai para uma casa, o outro fica na outra, a infecção vai ser inevitável. Então não há esse meio termo, esta opção. Infelizmente não há. Então é preciso analisar a coisa à luz da ciência, à luz da medicina e com critério. E o que é preciso que o governo se dê conta é de que ele está muito atrasado na aprovação das medidas que não vão resolver, mas vão minorar o problema dessas empresas e pessoas que estão em condições mais vulneráveis. Então, todo mundo está gastando dinheiro com essa crise, o governo brasileiro também vai gastar, e essas providências, embora muitas já tenham sido anunciadas, elas não saem do papel. O governo precisa parar de ser dicotômico, adotar uma linha só e fazer o que tem que ser feito para minorar o problema, para administrar o problema. Isso é o que Josias, só se você me permite uma intervenção, o que se espera nesses 15 dias de paralisação? Algum milagre? As pessoas estão enganando o povo, achando que isso aí resolve. O que se espera em 15 dias de paralisação? O que se espera disso, Rodrigo, o que se espera disso foi o que pediu o ministro Mandetta. O que se espera é o seguinte: a infecção vai avançar. Se você permite que ela avance num ritmo muito acelerado, as UTIs vão entrar em colapso. As UTIs no Brasil vão entrar em colapso, aí você aumenta o número de mortes. Então você tem que diluir os casos ao longo do tempo. É isso que se espera.